Professor Vinícius Vieira, a mesma questão das contradições entre Estados Unidos e o atual governo, que é uma ditadura, do Maduro, né? Como é que o senhor analisa esse choque que se intensificou muito nesse ano de 25? Nós temos aí, Vila, e concordando com os colegas, tanto com o Alexandre quanto com o Vitélio, uma espécie de demarcação de território acima de tudo. O petróleo importa, claro, mas acho que a grande mensagem que o Trump quer passar é: o hemisfério ocidental, ele é nosso, e ele é nosso sobretudo via hard power, né? O poder bruto, o poder militar. Então, se nós pensarmos no que o Vitélio falou, que a estratégia de segurança nacional que foi publicada recentemente, né? Estava revisando aqui algumas horas antes aqui para participação no programa, né? Tem ali alguns detalhes, um documento de 33 páginas, em que ele claramente coloca o hemisfério ocidental como prioridade. Tem ali a questão também da guerra às drogas, que pode ser interessante para atrair o que é um público conservador, que está ali na berlinda, né? Não vai votar nunca democrata, mas pode deixar de apoiar o Trump em função de escândalos como as conexões com Epstein, ali, né? Aquele escândalo ali envolvendo pedofilia, enfim, nunca se sabe aí de fato que o Trump, as conexões dele com esse empresário e outros membros do establishment americano, inclusive democratas, é importante dizer, como o Bill Clinton, enfim. E o Trump, sobretudo, mais do que esse escândalo, talvez, a questão econômica. Então, é um pacote bastante conveniente, porque ele mira no curto prazo na questão do petróleo. O professor Alexandre bem falou, essa questão do petróleo mais pesado é crucial dentro dessa estratégia de negar as mudanças climáticas, de não fazer a transição energética. Então, os Estados Unidos precisam desses recursos, mas também tem ali um combo, né, que acho que passa, sobretudo, por reafirmar perante China e Rússia que, de fato, talvez não só o hemisfério ocidental, eles declaram o hemisfério ocidental como prioridade, mas se a gente olhar, né, o histórico, né, ali do século XIX, né, dizem que o Trump se espelha muito, principalmente no McKinley, né, que é aquele presidente ali que empreendeu, né, a guerra hispano-americana, né, conquistou Porto Rico, né, então tem toda aí uma narrativa que não é apenas mera interpretação, mas que me parece que o Trump, de fato, tem ali um espelho do que se passava há 125 anos, 130 anos atrás, que é justamente reafirmar a América Central, o Caribe, né? Na nossa perspectiva, a Venezuela é a América do Sul, mas ela, na perspectiva americana, né, ela é sobretudo que é um país caribenho, como a Colômbia também é um país caribenho e tem aí vem sendo vítima dos mesmos tipos de pressão, claro que menor ali, no caso apenas os barcos que vão sendo ali afundados, né, mas houve até mais ações nesse sentido no Pacífico do que ali no Mar do Caribe. Mas em suma, é uma demarcação de território, é um recado aí para não apenas a América Latina, mas para o mundo como um todo, dentro de uma nova ordem global, que seria tripartite, né? A Rússia pode ter o seu espaço, mas lá, talvez no leste europeu, a Ásia Central, China na Ásia, Peru no múltiplo, porque eles também nessa estratégia de segurança nacional, eles falam muito do Indo-Pacífico, é importante dizer, mas o hemisfério ocidental exclusivo para os Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Professor Vitélio Brostolin, eu estou pensando aqui de colocar a seguinte questão aí para o senhor. O senhor lembrou dos 2.000 generais. Eu acho que é difícil encontrar um exército hoje que tenha 2.000 generais aqui no mundo, né? O exército, acho que precisa ver como é que eles dividem os generais, se são várias graduações. Aqui no Brasil nós temos 3. General de brigada, de divisão, general de exército, né? Não sei como é o caso venezuelano, mas 2.000 generais, eu creio que nem o exército americano deve ter hoje na ativa, e com um número de soldados certamente muito superior aos da Venezuela. Mas, portanto, a impressão que dá, e eu queria colocar essa questão para o senhor sobre a Venezuela, para depois ampliarmos, que há uma consolidação do chavismo, e que passou depois para Maduro, que cria uma enorme dificuldade, é um processo de tentar resolver essa questão muito rapidamente, que seria através de um golpe de Estado, dentro da antiga tradição latino-americana, ou até de um ataque militar norte-americano, que não sei se é provável ou não, depois eu vou colocar isso para os senhores. Mas a questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: essa amplitude, essa socialização da corrupção, do poder, da pressão, da violência, do enriquecimento, não dá uma espécie de blindagem ao Maduro?
Pergunta bastante interessante. Bom, 2.000 generais, né? As Forças Armadas da Venezuela, considerando os militares na ativa e as forças paramilitares, é de 340 mil é o contingente. Então, são 2.000 para 340 mil. Se a gente comparar com o Brasil tem um contingente de cerca de 360 mil na ativa. Nós temos 300 generais, e já é considerado bastante. Os generais na Venezuela não têm atividade fim para a quantidade de promoções que o Maduro promoveu. Então, eles cuidam de emissoras de TV, eles cuidam de minas, então tem minas de ouro sob supervisão de generais. Alguns deles cuidam da importação de produtos e aí lucram com o câmbio paralelo. Ao contrário, conseguem promover recursos para seus próprios bolsos, não utilizando o câmbio oficial. No final das contas, tem generais venezuelanos, conforme demonstram relatórios de inteligência, atuando também no narcotráfico, Vila. Não é por acaso que são 2.000 generais. O Maduro não é sozinho, não está sozinho como ditador desse regime. Ele representa esse regime, ele é um fantoche do regime. Essa que é a questão, não é apenas derrubar o Maduro, é quem fica no poder no dia seguinte, porque tem vários relatórios da ONU, já havia relatórios da ONU quando o Maduro esteve no Brasil em 2023 se encontrando com o presidente Lula, demonstrando que o regime comete perseguição a opositores, assassinatos, estupros, todos os tipos de violações contra direitos humanos. Então, não é de hoje que nós sabemos disso. Inclusive, as sanções que são aplicadas pela Europa, que são diferentes daquelas aplicadas pelos Estados Unidos, os Estados Unidos têm sanções mais abrangentes, focam em toda a economia da Venezuela. As sanções da Europa focam mais no braço armado do regime, no grupo que se apoderou do governo da Venezuela. A gente precisa lembrar que a Venezuela é um país com 28 milhões de pessoas, que tem 8 milhões de refugiados. O número é estarrecedor. Desses 8 milhões, tem 3 milhões na Colômbia, tem mais de 1 milhão no Chile, inclusive isso influenciou as eleições do Chile no último fim de semana. Tanto a candidata da esquerda quanto da direita que venceu disseram que o Maduro deveria ser deposto. Tem 630 mil refugiados no Brasil, mais de 1 milhão de refugiados na Argentina. A maior parte desses refugiados, eu conheço alguns que estão no Brasil, quando são perguntados, você voltaria para a Venezuela se o regime caísse? A maior parte diz que sim. É o país com a maior reserva de petróleo do mundo, são 303 bilhões de barris comprovados. Como falou o Alexandre, já chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje produz cerca de 900 mil barris. Não consegue nem manter a estrutura de retirada do petróleo do solo. E veja, 90% das exportações da Venezuela são de petróleo. Então, esse bloqueio que os Estados Unidos promovem contra a frota fantasma certamente influenciarão na economia venezuelana. Mas aí eu só vou fechar para responder a sua pergunta dizendo: é o regime dos militares que mantém o Maduro no poder, ele apenas representa esse regime. E se ele for deposto, é necessário saber quem vai pagar pelos crimes cometidos por esse regime. E é por isso que existe a resistência em entregá-lo para ser julgado ou para se tornar um refugiado, Vila.